Olá, meus colegas, meus caros e nobres alunos, tudo bem com vocês? Professor Afonso aqui para mais uma aula de ciências. Estamos na nossa 15ª aula e continuando com o capítulo 7, estudando os animais vertebrados, né? Dando prosseguimento aí ao módulo 3. Hoje iremos falar sobre os répteis, tá? Vocês encontram no início da página 219, ok, gente? A gente falou na aula anterior sobre os anfíbios, em que rãs, pererecas e sapos, né? Bem como também salamandras, cecílias, que são conhecidas como cobras cegas, tá? Todos eles são classificados como os anfíbios, né? Os anfíbios eles vêm do grego, né, gente? Que significa dizer anf, né, que é ambos os lados, e bios, que é vida, né? Então é vida de ambos os lados. Ou seja, ele pode viver tanto em ambiente aquático como em ambiente terrestre. Pelo menos em uma das fases de sua vida, né? Pois bem, temos a classificação de alguns anfíbios, como os anuros, que são a ordem, né? Nessa ordem são classificados os sapos, as rãs, a perereca, e eles possuem, né, o corpo curto, com 4 membros, e não possui cauda quando adulto, né, gente? Temos os urodelos, né? Essa ordem de anfíbios, gente, ela é representada por animais como as salamandras, tá? E eles apresentam um corpo alongado e 4 membros são funcionais, né? Quer dizer que auxiliam ele na sua locomoção. E a outra classificação, né? A outra classificação de anfíbios, a gente tem os ápodes, né? Que os ápodes, essa ordem ela é representada, né, por animais conhecidos como cecília, que são as cobras cegas, tá? E eles não possuem membros, né? E eles se locomovem por movimentos laterais do seu corpo, né, gente? Ok, pessoal? E vamos lá para a nossa agenda, né? Vamos lá para a nossa agenda. A agenda de hoje, com o conteúdo réptil, se encontra na página 219. E vocês irão fazer as atividades da página 227, 226 e 227. Tranquilo, gente? Pessoal, antes de darmos prosseguimento com o nosso estudo, né? A gente vai fazer a correção da aula anterior. Pedir para vocês fazerem aí as atividades da página 217 e 218. A gente vai fazer a devida correção, tá? Na nossa próxima aula, a gente vai estudar sobre aves, que vocês encontram na página 228. Ok, gente? Vamos lá para a correção da atividade, tá? Eu acho que vai dar para enxergar, tá, gente? Que eu estou gravando agora direto pelo computador. E dá para vocês enxergarem aí a nossa devida correção. Pois bem, a primeira questão ele fala o seguinte: complete os quadros abaixo com as características respectivas a cada ordem de anfíbios. Aí a gente tem aí, ó, os anuros, os urodelos e cecílias, né? E você vai dizer a forma do corpo de cada um. Ok, gente? Acabei de falar, né, sobre os 3, então tá fresco na nossa memória. Os anuros, eles apresentam o corpo curto. Já os urodelos e as cecílias, eles apresentam o corpo mais alongados, certo? A presença de membros e cauda. Bom, os anuros, gente, eles apresentam 4 membros e não possuem cauda na fase adulta, certo? Os urodelos, eles possuem cauda comprida e quantos membros? 4, né? Eles apresentam 4 membros. As cecílias, eles não possuem membros, né? E possuem uma cauda bem curta, tá, gente? Bom, forma de locomoção, vamos lá, né? Os anuros, eles se locomovem por saltos em ambientes terrestres, né? Mas também podem caminhar e nadar. Já os urodelos, né, eles locomovem-se caminhando. E enquanto as cecílias, elas locomovem-se rastejando. E como é que é a reprodução dele, gente? Ó,
Os anuros, eles têm uma reprodução, né? A fecundação ela é externa. Os ovos eles se desenvolvem no ambiente, em locais úmidos, né, para evitar a dissecação, já que os ovos dos anfíbios eles são bem sensíveis. Já os urodelos, né, a fecundação geralmente ela é interna e os ovos desenvolvem-se dentro do aparelho reprodutor da fêmea, tá? Só depois é que ela os expõe para fora para a sua exibição, tá? Seu nascimento do filhote. Já as cecílias, gente, a fecundação da cecília, ela também ela é interna, né? E elas podem ser ovíparas, né? Ou vivíparas, tá? As espécies ovíparas, elas depositam os ovos em um sólido úmido, né? E as fêmeas, elas se enrolam nele até a eclosão, né? Ou seja, elas ficam chocando. Já nas espécies vivíparas, né, o embrião ele se desenvolve dentro da mãe, onde é alimentado pelos nutrientes, né, contidos no ovo e pela mãe depois da eclosão. Certo, gente? Então, vivíparas eles, né, se desenvolvem dentro da mãe, como se fosse um embrião em um mamífero. Tranquilo? Vamos lá para a segunda questão. Leia o texto da reportagem abaixo. Os 14 anfíbios ameaçados do Brasil, que mais farão falta? Pesquisadores da Sociedade Zoológica de Londres mapearam quais são as espécies ameaçadas que gerariam maior perda ao planeta se fosse extinta, por conta de sua distinção evolutiva. Aí ele está pedindo para citar, né, no item A, exemplo de animais que pertencem ao grupo citado no trecho da reportagem. Tá? Nesse caso, gente, vocês poderiam responder que são as rãs, os sapos, as pererecas, as salamandras e cecília. Tá, gente? Todos eles são exemplos de anfíbios que estão em extinção aqui no nosso país. Não só no país, mas no mundo, tá, gente? Esses animais eles fariam uma falta tremenda se eles deixassem de existir. Bom, item B ele diz assim: que problemas poderiam atingir os anfíbios, causando a diminuição da quantidade desses animais? Bom, espero que vocês tenham respondido que os anfíbios, gente, são animais bastante sensíveis às alterações ambientais, ok? E a redução na quantidade de indivíduos desses grupos podem ser consequência da poluição da água e do ar, né? Da elevação da temperatura média do planeta, né? Hoje em dia a temperatura está muito alta. Também a redução da umidade. O que é essa redução de umidade? Né? A quantidade de gotículas que estão suspensas no ar. Né? Dentre outros fatores, tá, gente? A desmatação das matas ciliares também, né? Que são os ambientes que eles gostam de ficar para a sua reprodução. Geralmente naquela vegetação ali que fica na encosta ali dos rios, né? Lagos, enfim. E terceira questão. Observe a imagem ao lado e assinale a alternativa correta a respeito da pele dos anfíbios, tá? Falamos também um pouco sobre isso na aula anterior. Vamos lá para o item A. As diferentes cores apresentadas pelos anfíbios estão relacionadas apenas com a atração de parceiros reprodutivos para o acasalamento. Não, gente. Né? A gente sabe que alguns anfíbios têm cores muito fortes, muito presentes, também por conta da sua autodefesa, né? Já que ele não tem armadura, digamos assim, sua pele é bem sensível, é bem fininha, tá, gente? Item B. A maioria dos anfíbios não possuem qualquer tipo de glândulas sobre a pele. Está errado, gente, né? Pelo contrário, os anfíbios possuem grande quantidade de glândulas sobre a pele. Item C. Os anfíbios realizam trocas gasosas por meio da sua pele fina, úmida e rica em vasos sanguíneos. Correta, gente. Essa é a correta, né? É exatamente assim que os anfíbios, pelo menos a maioria deles, realizam as trocas gasosas. Vamos ver o que a D aqui, por que ela está errada? A pele dos anfíbios é revestida de minúsculas escamas. Opa, já para por aí, porque os anfíbios eles não possuem escamas, tá, gente? Beleza? Então essas foram as questões. Sem mais delongas, não vamos perder mais tempo. E vamos já emendar
com o conteúdo da aula de hoje. Iremos falar sobre os répteis, né? Quando a gente vê a palavra réptil, a gente lembra logo de uma lagartixa, de uma cobra, né? Mas existem outras classificações de répteis que a gente vai aprender hoje, né? Com uma classe, com uma ordem específica, e dentro dessa ordem, várias espécies com características distintas, tá, gente? Então, observe a fotografia ao lado, né? Aí você tem uma lagartixa, que pode atingir cerca de 15 centímetros de comprimento. Quem nunca viu uma dessa daí dentro de casa, né? Comendo uma borboletinha, um besouro ali, outro aqui, enfim. Você estudou que as salamandras apresentam 4 membros e uma cauda comprida. Você acha que o animal mostrado ao lado pertence ao mesmo grupo das salamandras? Por quê? Gente, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês logo. Vamos responder aqui, ó. A resposta, gente, é não, né? Eles não pertencem ao mesmo grupo. Eles podem apresentar alguns argumentos, como, por exemplo, né? O animal vive em ambiente terrestre, a lagartixa, né? Ao contrário das salamandras, que vivem em ambiente aquático. A sua pele e o seu modo de se alimentar também são distintos, tá? A lagartixa ela se alimenta diferente das salamandras. Tranquilo, gente? Bom, os répteis, gente, ele constituem o primeiro grupo de vertebrados a passar todo o ciclo de vida no ambiente terrestre, sem depender da água para realizar as trocas gasosas, né? Ou para a reprodução. Como exemplo de réptil, a gente pode citar as lagartixas, os crocodilos, as tartarugas, as cobras, os lagartos, enfim. Os répteis, gente, assim como os peixes e anfíbios, são animais ectotérmicos. Ectotérmicos. O que quer dizer isso, professor? Animais ectotérmicos. Gente, ó, os animais ectotérmicos são aqueles animais que que não conseguem manter a energia do corpo, tá? A energia do corpo ele não se mantém estável, certo? Eles são também conhecidos como os animais de sangue frio. Esses animais, gente, eles devem tomar bastante sol, né? Para manter a temperatura do corpo. Ok, gente? E, professor, como é que são chamados a gente, né? Nós, seres humanos? Nós somos chamados de homeotérmico, tá, gente? Porque conseguimos manter a temperatura do corpo. Tranquilo? Ai, vamos lá, gente, vamos continuar. Aí você vê, né, jacarés do Pantanal tomando, né, luz solar. Como vocês sabem, são animais de sangue frios e eles devem tomar bastante sol para ter energia para fazer suas atividades. Várias características dos répteis, eles possibilitam sua sobrevivência em um ambiente seco. Vamos ver algumas delas. Por exemplo, ó, comparado aos anfíbios, os répteis eles são mais resistentes à perda de água, gente. Ó. Sua pele é mais espessa e não participam, melhor dizendo, da respiração, que é realizada pelos pulmões, tá, gente? Possui garra nos dedos, diferente dos répteis, que também auxiliam na locomoção sobre o solo. Possui pele seca, revestida de placas, né, ou escamas. Possui ovos recobertos por uma casca resistente, e isso evita a perda de água para o ambiente. Apresentam uma fase larval, aliás, não apresentam uma fase larval, e ele tem a menor perda de água na urina, se comparado, né, com peixes e anfíbios, tá, gente? Ou seja, o réptil, ele dificilmente ele vai suar, dificilmente ele vai urinar, tá? Ele consegue ter uma captação maior, né, da quantidade de líquido que está presente dentro do corpo de cada réptil. Pessoal, o tamanho e o formato do corpo dos répteis eles variam de ordem para outra. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver a classificação dos répteis, tá? Os répteis, gente, eles são classificados de 3 ordens principais. Temos os quelônios, os crocodilianos e os escamados, tá? Vamos ver aqui exemplo dos quelônios, tá, gente? Ó.
Os quelônios, gente, são as tartarugas, né? As tartarugas são quelônios aquáticos que apresentam nadadeira. Essas espécies, elas também sobem à superfície para respirar. Tá? Apesar delas viverem a maior parte do tempo na água, elas não respiram dentro d'água, elas têm que subir para respirar. A fotografia C, gente, apresenta um exemplo de tartaruga, né? Essa tartaruga aqui é chamado tartaruga de couro. Mas também temos tartarugas que vivem em ambiente terrestre. Os jabutis, né? Os jabutis, eles são quelônios terrestres. Eles têm a perna mais rígida e reta e dedos curtos e sem membrana, tá, gente? A fotografia A apresenta um exemplo de jabuti, o jabutitinga, tá? E os cágados, pessoal, são quelônios de água doce. Não é somente de água salgada que temos tartaruga, água doce também. Os cágados são exemplo deles, né? O corpo dele, do cágado, ele é achatado. O pescoço é longo, tá, gente? E eles apresentam membrana entre os dedos. Por que essa membrana, professor? Para ajudar eles a nadarem melhor. Tá? A carapaça ela é oval, tá, gente? Do cágado. Aqui a fotografia B é um exemplo de cágado, tá? O tracajá. É quase um trava-língua. Eu já tive um cágado. Quando eu morava no interior, eu capturei um cágado, tá, gente? E eu levei para criar em minha casa, né? Com o tempo ele desapareceu. Não sei o que aconteceu com o cágado, gente. Mas eu não recomendo. Eu era muito jovem, né? Era criança praticamente. Tinha a idade que vocês têm hoje, talvez, naquela época. Mas eu não recomendo, tá, gente? Eles são animais selvagens e podem trazer doenças, tá? As tartarugas cágado, eles apresentam uma grande quantidade de bactérias chamadas salmonela, que é a mesma bactéria que a gente encontra, né, na casca do ovo. E eles têm uma grande produção disso, tá, gente? Por isso que eu não recomendo muito vocês criarem, digamos, esse tipo de animais em casa, tá? A não ser que você seja organizado, limpinho, enfim, né? Tenha responsabilidade. Vamos lá, gente, vamos continuar. Crocodiliano, como vocês bem sabem, o nome já próprio diz, né? São os crocodilos, tá? Mas tem espécies de crocodilo, né? E tem também algumas classificações de crocodiliano. Os gaviais, gente, são crocodilos que têm a cabeça pequena e o focinho comprido e fino. O item E, gente, aqui, ó, que é a figura do meio, ele apresenta um único exemplo atual, né? O verdadeiro gavial. Ele é encontrado na Índia, tá, gente? Esse crocodilo, você encontra ele na Índia. Ele é bem interessante. Eu já vi uma vez um documentário sobre ele. Bem legal. O focinho dele é muito engraçado, gente. Tá? A cabeça dos jacarés, que é uma outra espécie de crocodilianos, ela é geralmente mais larga e o focinho é mais curto do que os outros crocodilianos. Certo? A fotografia F mostra um exemplo de jacaré, né? O jacaré de papo amarelo, que encontramos aqui no Brasil. Tá? Já os crocodilos, eles possuem a cabeça comprida e um formato triangular. Focinho comprido, né? A fotografia D aqui é o exemplo de crocodilo do Nilo. E temos os escamados, né, gente? Que é a última classificação dos répteis. Os anfibenas têm um formato do corpo semelhante à da serpente, tá, gente? Eles são popularmente conhecidos como cobra de duas cabeças. Por que eles são chamados de cobra de duas cabeças? Porque é difícil você identificar qual das duas extremidades é a cabeça, tá? E os seus olhos eles são bem reduzidos. O corpo ele é segmentado, parece uma centopeia, né? E a pele ela não é presa ao corpo, né? Isso auxilia ele a escavar. Tá, gente? E adivinha onde é que ele está? Aqui, ó, na fotografia H. É um exemplo de anfisbena. Pessoal, a serpente, ela apresenta um corpo alongado, tá? Os seus membros, eles se locomovem como sobre o solo, por meio do movimento dos músculos do corpo, tá? Há espécies peçonhentas, como a jararaca, ou a cascavel, né?
E temos a não peçonhenta, como jiboia, temos a sucuri, certo? E elas produzem e inoculam veneno na presa, tá, gente? E a não peçonhenta, como a jiboia, elas matam por asfixiação, né? Por estrangulamento. E a fotografia aí apresenta uma cascavel, tá, gente? E os outros exemplos, né, de escamados, nós temos aqui o lagarto, né? Os lagartos, gente, eles são animais que geralmente eles têm um corpo alongado, né? E pode possuir 2, 4 ou nenhum membro, certo? O item G aqui, ele apresenta, né, um lagarto rabo de abacaxi, tá, gente? Calor. Bom, já vimos que o corpo dos répteis tem formato bem diferente entre si, né? Então a gente vai estudar a estrutura corporal básica das 3 ordens de répteis. O corpo dos répteis é revestido por escama ou placa. A gente vai ver aqui, ó. Por exemplo, os quelônios, né? Você tem aqui a parte superior do casco, que ele é chamado de carapaça. A parte aqui inferior são os escudos epidérmicos, tá? Eles não têm dentes, mas apresentam um bico córneo, né, gente? Parece mais assim, digamos, um bico de uma galinha. Um exemplo, para quem já viu uma tartaruga de pé, né? E é muito resistente, tá, gente? Esse bico dele é muito resistente. Eles possuem membros para ajudar a se locomover. E os escudos epidérmicos, né? Que no caso aqui é a carapaça dele. O casco, gente, eles são formados por placas, que são recobertos por escudo epidérmico. E a parte inferior do casco é chamada de plastão, tá, gente? Temos aqui o crocodiliano. Certo, gente? Temos aqui o crocodiliano. Então, as placas córneas, esse daqui fica em cima. A cabeça ela é alongada, com vários dentes pontiagudos, tá, gente? As narinas elas são localizadas na parte superior da cabeça, porque eles ficam, a maior parte deles dentro da água, e aí essas narinas elas ficam fora da água, quando o corpo está submerso, né? Ele está boiando na superfície. A cauda, pessoal, pesada, ela é achatada e auxilia na impulsão, né, do animal na água, tá? Mas também ela auxilia também ele na parte terrestre. A gente vê assim um crocodilo, um jacaré imóvel no seu cantinho, mas eles são bem rápidos, tá, gente? Eles surpreendem muitas vezes quando eles estão na terra. São bem rápidos. Eles apresentam uma membrana entre os dedos, né, que auxilia também na movimentação na água, tá, gente? E temos aqui os membros deles. Temos membros deles. E a gente costuma dizer que os crocodilos eles são répteis semiaquáticos, que eles passam a maior parte de sua vida na água. E por fim temos os escamados, né, gente? Eles possuem escama, por exemplo, alguns lagartos, né? Alguns lagartos só tem couro, né? E alguns lagartos possuem couro e escama, que é o caso do teiu, né? O teiu eles possuem escama e trocam de pele periodicamente. Ok, gente? E também a cobra, né? A cobra, ela não possui membro, né? Elas possuem escama, uma cauda pequena, boca e olhos. Geralmente elas não possuem dentes, tá, gente? A cobra ela tem... depende muito também da espécie, né? Mas geralmente a cobra ela só tem presa. Ela não é que nem o jacaré, né? Digamos assim. E os lagartos também, né? Não tem presa, não tem dentes, tá? Os hábitos dos répteis são bem variados, tá, pessoal? Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, os quelônios, né? Os quelônios e os escamados, eles podem ser herbívoros, carnívoros ou onívoros. Já os crocodilos, eles são exclusivamente carnívoros, tá, gente? Aliás, os crocodilianos, desculpa. E alguns escamados, né, eles podem apresentar glândulas de veneno, não são todos. Tá? Os dentes de algumas espécies, como por exemplo os das víboras das árvores, eles são modificados
atuarem como agulha. Para que isso? Para a inoculação, né? A introdução do veneno na presa. De forma geral, gente, o sistema digestório dos répteis eles são completos. Tá? Ou seja, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto, o cloaca e o ânus. Tá? Os répteis, assim como os peixes e os anfíbios, eles apresentam outras estruturas que auxiliam na digestão, como o pâncreas e o fígado. Certo, gente? Bom, apesar dos crocodilianos serem semiaquáticos, todos os répteis eles respiram por meio de pulmões. E o seu sistema circulatório ele é composto de vaso sanguíneo, um coração dividido em câmeras, tá, gente? E aqui a divisão, né, a respiração de um crocodiliano, por exemplo, né, como é que eles fazem as suas trocas gasosas, ok? Vamos passar essa parte aqui, que eu vou falar um pouco sobre o sistema nervoso, né? O sistema nervoso dos répteis, pessoal, ele é composto por cérebro, cerebelo e nervos. O centro nervoso é o cérebro, tá, gente? Em algumas espécies de serpente, há órgãos sensoriais chamados fosetas. Eles são responsáveis pela percepção de fonte de calor. Dessa maneira, né, mesmo em situações em que as serpentes elas não conseguem visualizar a presa, ela pode localizá-lo pelo calor emitido pelo corpo da presa. Quando esses órgãos eles são localizados nos lábios, eles são chamados de fosetas labiais. E quando se localizam sobre a narina, eles são denominados fosetas loreais. Certo, gente? Ok, vamos aqui continuar. Beleza. Vamos para a reprodução dos répteis, gente. Ó, os répteis, eles possuem sexo separado. Tá? As fêmeas apresentam um par de ovários e os machos um par de testículo. Além de órgão de cópula, né, para eles poderem se acasalarem. E permitir também a realizar a fecundação interna. Esse foi um dos fatores que possibilitaram os répteis serem os primeiros vertebrados a conquistar o ambiente terrestre, com a menor dependência do ambiente aquático, quando comparado aos anfíbios, por exemplo. Certo? Os ovos dos répteis, gente, eles são postos no ambiente terrestre e eles apresentam uma casca mais rígida em comparação aos ovos dos anfíbios. E isso, gente, eles conferem uma maior proteção ao embrião. Tá? Além disso, a casca ela contém pequenos poros. Por que eles contêm esses pequenos poros? Para permitir as trocas gasosas do embrião, né, com o ambiente e evitar também a perda de água em locais muito secos. Né? Os ovos, gente, eles contêm nutrientes, né, que permitem que o embrião se desenvolva até no momento da eclosão, suficientemente. É muito difícil você ter um réptil que não venha a nascer, né, não consiga fazer a eclosão da casca do ovo. Tá? Alguns, inclusive, precisam até da ajuda da mãe, como é o caso de alguns crocodilos. Gente, ó, existe a espécie de ovíparas. Aliás, existe a espécie de répteis que são ovíparas, vivíparas e ovovivíparas. Os quelônios, por exemplo, os crocodilianos e alguns escamados, eles são ovíparos, né? Ou seja, eles depositam, né, os seus ovos na areia. Outros escamados são vivíparos, isto é, né, eles não têm ovos e os embriões eles se desenvolvem dentro do corpo da fêmea. Há também alguns escamados que são ovovivíparas, que eles depositam o ovo no ambiente terrestre somente quando o embrião está desenvolvido. Ok, gente? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. A aula de hoje foi bem tranquila. Espero que vocês tenham curtido aí um pouco sobre a reprodução dos répteis, tenham aprendido um pouco mais sobre a reprodução dos répteis. Na nossa próxima aula, vocês irão aprender um pouco mais sobre aves, que se inicia na página 228. Então, façam as tarefas e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente. E se cuidem. Se for sair de casa, usa máscara.